Olá a todos, vamos ver aqui, vamos colocar esta apresentação, o que é ter ensino de base, né? O que é ter base escolar, né? Vamos colocar esta apresentação na série, que vamos ver aqui sobre a expressão, essa expressão aqui, que está circulando, né, pelas redes sociais, essa expressão apresentada, né, pelos profissionais de ensino, né, e estão sendo apresentados de uma forma divertida, né, e que está havendo uma polêmica muito grande, né, vamos considerar de uma forma descontraída, mas aí que isso aí pode ser usado até como dica, que pode ser levada para a sala de aula e perguntar para as turmas como é que eles estão de base, né? E você vê que muitos, né, que quando eles olham essa expressão aqui, né, poucos conseguem resolver, né? Olha essa expressão aqui, poucos conseguem desenvolver porque foi algo assim, supostamente muito pouco desenvolvido, né? Foi só estudado para fazer prova, aí quando faz a prova passa de ano e pronto, aí o estudante esquece, né? Mas vamos ter que sempre fazer esse treinamento, é um treinamento que tem que fazer diariamente, que isso aí serve para desenvolver o raciocínio, né? Fazendo essa simples expressão aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que faz aqui, vamos ver aqui, tá lá, nessa expressão aqui, tá sendo disputada duas respostas, né? Será que o resultado vai dar 1 ou vai dar 16? E outra coisa, antes de continuar, vou até puxar aqui a seta aqui, ó, para a gente fazer o desenvolvimento, né, dessa simples expressão aqui, tá? Vamos primeiro fazer um pré-requisito, um pré-requisito, né, você ter noções de dominar as 4 operações matemáticas, né, e também saber que quando você vai fazer uma expressão, você tem que há regras, aquela ordem, que primeiro você tem que multiplicar e depois você tem que dividir. Então, é uma regra que tem que ser trabalhada constantemente, tem que ser trabalhada toda vez que um professor de matemática entra na sala de aula, até um professor de física também, até de química, né? Porque essa expressão aqui, você treinando essa expressão, você encontra muito através de fórmulas. Quando você trabalha com fórmulas na física, e aí você vai substituir as letras por números, você cai nessa expressão aqui. Uma expressão semelhante a essa daqui, vamos dizer, tá? Então tem que haver essa base, né, de quando você vai trabalhar com as 4 operações matemáticas, que você primeiro tem que multiplicar, dividir, para depois você realizar as somas, né? E quando tiver os parênteses, isso aí o professor ele pode falar em sala, claro, ele deve falar, né, em sala de aula. Ter os parênteses, primeiro resolver o que está entre parênteses, aí tem aquela ordem de resolver a expressão numérica. Primeiro as chaves, os colchetes, depois os parênteses. Então tem que ser assim, né? Então isso aí são pré-requisitos que o estudante tem que ter. Ele tem que levar isso para a vida inteira, até quando ele se forma. Ele não pode de maneira alguma esquecer, isso aí tem que levar para a vida inteira, né? Então tá aqui, ó. E outra coisa, né? Outra coisa. Foi feita na postagem, foi feita essa pergunta aqui, ó. A ordem das operações, né? Tá lá. Tá dizendo que, quer dizer, na verdade, eu que coloquei a pergunta, coloquei essa pergunta de motivação, que é um dos recursos do Espaço Docente Aprendiz. Está dizendo que lá, essa ordem das operações, ela está dizendo que ela foi inventada, né? Inventada. Vamos lá. Aí eu coloquei assim, aí eu fiz a pergunta, ela foi inventada ou foi descoberta, né? Vamos lá. O que foi inventado aqui? As ordens das operações foi inventada? Então vamos lá. Eu discordo quando ele diz que a ordem das operações foi inventada. Não, a ordem das operações ela foi descoberta. Agora, o que foi inventado foram os números, os símbolos, né? Tá aqui, ó. Foram inventados, né, os símbolos, né? Porque antigamente era, por exemplo, se você fosse pegar o número 8 aqui, né, ele lá nos tempos primitivos, né, até antes mesmo, um pouco antes da invenção da escrita, né, o que foi colocado? Os números eram representados por exemplo, palitos.
Por exemplo, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá lá, o 2, né? Aí apresentava 1 e 2, era assim. Aí quando foi inventado, olha só, inventaram os algarismos romanos, aí teve que melhorar porque era a quantidade muito grande. Aí 8, aí quando foi inventado o algarismo romano e colocou 8 e foi colocado assim, ó. Porque teve que diminuir, né? Tá lá. E o 2 ficou assim mesmo, por exemplo, o 2 ficou como 2 mesmo no algarismo romano. Então, isso é que foi inventado. Agora, o que foi descoberto é que a ordem das operações, ela, na verdade, ela já existia. Ela já existia, vamos dizer assim, vou fazer uma viagem bem longa lá há bilhões de anos atrás, né? Quando teve a teoria do Big Bang, né? Na hora que teve aquela explosão, o que foi, já estava já incluído lá, antes do ser humano, o surgimento do ser humano, a ordem das operações, ela já foi criadas, né? Pelo criacionismo. Agora, o que foi inventado foram os símbolos, tá? Tem que ter essa diferença muito grande. Quer dizer, fiz uma viagem muito grande para você fazer um pouco de interdisciplinaridade da matemática com outras disciplinas, tá? Então vamos lá, como sempre falo, sem mais delongas, então vamos lá, vou puxar mais um pouquinho a seta. Vamos resolver essa expressão aqui, ó. Vamos lá, 8. Vamos lá, vou colocar aqui de novo, ó, 8 dividido por 2, tá aqui, ó. E depois vou colocar aqui, ó, 2 mais 2, tá lá. Vamos lá. Nos comentários, né, a resposta deu 16 na maioria das vezes, na maioria, né? E 1, né, foi muito pouco visto, assim, foi com pouca frequência o resultado 1. Então vamos ver como é que é. Vamos ver, outra coisa. Temos que ter cuidado é que quando acontece somente na multiplicação, acontece expressões que a multiplicação ela fica oculta, implícita, ela não aparece, tá? Quando você olha aqui, ó, por exemplo, você está vendo 8 dividido por 2, tá aqui, ó, 8 dividido por 2 aqui, tá? E olha só o que acontece aqui, ó. Aqui você tem 2 mais 2, mas entre esse 2 e esse 2 mais 2, qual o sinal que está aqui? Quando você vê um número que fica junto de outro aqui, quando não aparece, é o sinal de multiplicação. É o sinal de multiplicação, tá? Que acontece. E para continuar, aí o que acontece? Eu vou colocar aqui uma expressão, ó, por exemplo, eu vou botar assim, 4 vezes 3 mais 6 vezes 2, tá lá. Ó, eu coloquei a multiplicação aqui e o ponto aqui, né? Então tem que colocar o vezes aqui, ó, assim, né? Tá lá. Porque o sinal de multiplicação, é incrível que o sinal de multiplicação, ele pode ter duas representações, o sinal de vezes e o sinal de ponto, tá? E não aparecer. Então, quando não aparece, é multiplicação, tá? O que acontece? E aqui você vendo que tem um sinal aqui de mais, né? Aí você tem que seguir aquela regra. Vamos lá. Primeiro resolve as multiplicações para depois você usar a soma ou diminuição, tá? A soma e diminuição, ela fica por último. Então, vamos lá. É isso que tem que ser recordado em sala de aula, principalmente quando o aluno passa do ensino fundamental para o ensino médio. Tá ali, ó. Eu estou vendo multiplicação aqui. Multiplicação. Vamos resolver primeiro a multiplicação. 4 vezes 3, 12. E 6 vezes 2, 12, né? Tá lá. Bota o sinal de mais, ó. 6 vezes 2, 12. Aí vai lá, 12 mais 12, 24. Pronto, tá lá. Tá aí. Aí, um aluno que não tem base, o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar assim. Ele vai pegar 4 vezes 3, 12. 12 com mais 6, 18. 18 vezes 2, 36. Um aluno sem base alguma, ele vai fazer isso. Agora, um aluno que tem base e que aprendeu com uma boa metodologia de ensino, ele vai fazer como eu fiz isso aqui, ó, tá? Com base nisso aqui, um dos exemplos, vamos voltar para cá. Vamos lá. O que você vê aqui? Você vê aqui um sinal de divisão e aqui de multiplicação, né? Aqui, ó, ele não aparece, aí eu coloquei de multiplicação para dizer que existe uma multiplicação aqui. Quando você tem um sinal de divisão, pronto, e vai bolar a cabeça do estudante, né? O que ele tem que fazer? Uma dica que o professor pode fazer é assim, por exemplo, você tem 8 dividido, ele pode pegar o 8. Quando você vê que aqui é uma divisão, é como se fosse assim, diante de um sinal de divisão,
é uma outra base que o aluno tem que ter, né? Quando numa operação de divisão, o aluno ele aprende lá no estudo de frações que existe o numerador e o denominador, né? Então é como se fosse assim, por exemplo, eu vou pegar aqui o número 27 e dividir por, sei lá. Tá, vou botar 41 aqui, pronto. 27 dividido por 41. Diante de uma divisão, vamos dizer, para que o estudante ele fique seguro e com base no que aprendeu no estudo de frações, quando você tem uma divisão entre dois números, é que um é numerador e o outro é denominador, né? Então tem que ter aquela noção, numa fração você tem o numerador e o denominador. O numerador, né, é esse que aparece antes da divisão, que é o 27, dividido por 41, ó, tá aqui, ó, pronto. Aí quando você tem 27 dividido por 41, aí tem que resolver aquele problema, né, se tiver que simplificar e tudo, é só para deixar claro que numa divisão, né, é melhor colocar na forma de fração, que fica melhor, que fica mais seguro para você fazer as devidas operações, né? É o que acontece aqui, ó. Você tem uma divisão. Você pode perceber que na divisão, antes esse aqui é o 8, que é o numerador, e o resto, depois do sinal de divisão, ele é um denominador. Então você pode fazer isso aqui, ó. Botar 2, aí botar assim, ó. Pronto. Melhor coisa é fazer isso aqui, ó. Numa divisão, tá? Aí você vai colocar o 8, de novo, ó. Vamos resolver aqui embaixo, ó. Você tem aqui, ó, multiplicação, e aqui você tem a soma. Mas você vê que aqui tem parênteses. Quando tem parênteses, vamos resolver o que estiver dentro de um parêntese, ou de uma chave, ou de colchete, né? E o professor, ele, diante dessa dica aqui, ele pode, antes de começar os assuntos do primeiro bimestre, esse tipo de aula aqui, ele pode ser dado no primeiro dia do ano letivo, para fazer o aluno revisar, para saber o quanto ele tem de base, né? Porque o aluno ele vai esquecer, quando ele passa do fundamental para o ensino médio, ele vai esquecer, com certeza vai esquecer, né? E quando ele termina o ensino médio, passa um tempo, ele vai esquecer também, ele vai esquecer de novo. Então vamos lá, vamos resolver aqui, ó, parêntese, né? 2 com mais 2, 4, 4 vezes 2, 8, então vamos lá. Eu vou botar aqui direitinho, ó, 2 vezes, vamos lá, parêntese, 2 mais 2, 4, pronto. Aí vai lá, 8, 2 vezes 4, 8, 8 dividido por 8 dá 1, pronto, esse aqui é o resultado então, ó. Então aqui o resultado é 1, né? Tá ali. É isso que tem que fazer, né? Uma outra coisa interessante é que existe um assunto de matemática chamado propriedade associativa, que é o seguinte: quando você tem aqui as somas dentro de um parênteses ou diminuição, tá? E por fora tem uma multiplicação aqui por outro número, no caso esses aqui, ó, tem a multiplicação. Existe um assunto chamado propriedade distributiva, que é o seguinte: eu vou colocar aqui o 2, aí tá lá, 2 com mais 2. Aí vamos lá, diante de um sinal de multiplicação, aqui ó, isso aqui, né, esses dois fatores aqui ó, então tem uma soma e diminuição dentro do parênteses, acontece que você pode fazer isso aqui ó, 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 2, 4, 4 com mais 4, 8, tá lá. Aí o professor ele pode recordar assuntos de propriedade, tanto associativa quanto distributiva, tá? Então essa aqui eu estou dando a dica. Tá aí, ó, ótimo aqui, né? Pronto. Então é assim que se dá uma aula para que o aluno ele tenha a base. E se for dada dessa forma, pode ter certeza que o aluno não vai esquecer, ok? Então tá aí. Então, pessoal, ó, então foi dado, né, a dica, né? Foi dada aí a dica, né, de como trabalhar, né, para que a aprendizagem seja de qualidade, né? Que a aula, né, do profissional de ensino, né, seja de grande satisfação e que o aluno adquira a base e que a aprendizagem, se for aplicada uma metodologia, uma boa metodologia de ensino, é difícil o estudante esquecer, tá? Então, é isso aí. Então, tá aí mais uma dica aí que vai ser colocada no assunto de como
o que é ter ensino de base, né? O que é ter base de ensino, né? Na série. Então, valeu pessoal, um abraço e até lá.